vamos agora, em continuidade, vamos realizar o interrogatório do réu Walter Souza Braga Neto. Eu pediria que o doutor Rodrigo Dalaco acompanhasse daqui também, por favor. Eu sei que o doutor José Luiz Mendes Oliveira Lima acompanha por videoconferência. Cumprimento o senhor, cumprimento também o general Braga Neto. Quem que é? Boa tarde, ministro. Boa tarde, ministro. Boa tarde, ministro Fux. Boa tarde, procurador-geral. Não, é um homem. Não estou com o microfone. Não? Nada bem. Então, o general Braga Neto, o senhor já foi devidamente qualificado. Eu, assim como os demais réus, informo o senhor que o senhor tem direito ao silêncio e à não autoincriminação. Não há a necessidade, não há o compromisso de dizer a verdade. Onde o senhor reside? Rio de Janeiro, presidente. Rio de Janeiro. Profissão do senhor? Militar da Reserva, general da Reserva, né? O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Eu estou preso, presidente. Fora essa vez? Fora essa vez, não, senhor. Eu sei que o senhor está. Eu que decretei. O senhor é casado, tem filhos? Casado, meus filhos são maiores. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não, senhor, não é verdadeira a acusação que me é feita. Não sendo verdadeira, e aqui eu até volto a insistir, essas são todas perguntas que o Código traz mais ou menos como obrigatórias para iniciar. Tem algum motivo particular que o senhor poderia atribuir essas acusações ao senhor? Não desconheço. O senhor conhece as testemunhas já inquiridas? Conheço, sim, senhor. Tem alguma suspeição, impedimento a apontar em relação a elas? Não, senhor, nenhum. Então, vamos iniciar aqui as questões mais específicas. E eu inicio, general Braga Neto, eu inicio com a reunião ministerial de 5 de julho. E a minha primeira pergunta é exatamente essa: por que o senhor estava presente? Porque o senhor o senhor havia se desincompatibilizado para poder ser candidato a vice-presidente. E era uma reunião ministerial. Por que o senhor estava presente? Presidente, eu estava encarregado de fazer o plano, eu já estava trabalhando no PL, estava encarregado de fazer o plano de governo, uma coisa que eu nunca tinha feito. E eu sempre visitava o presidente Bolsonaro, né? E quando eu cheguei lá, o presidente me convidou para assistir à reunião. Para mim era interessante porque eu poderia escutar as informações dos ministros. Talvez tivesse alguma coisa que interessasse para mim para o plano de governo. Nessa reunião, e já foi aqui citado várias vezes, porque há vários participantes da reunião aqui hoje presentes, o ministro Anderson Torres, o general Paulo Sérgio, o general Heleno, o próprio presidente Bolsonaro e o senhor também. Nessa reunião, várias manifestações contrárias não com críticas, porque crítica, todos podem ser criticados, mas dizendo que haveria fraudes, dizendo que a Justiça Eleitoral era conivente, que a Justiça Eleitoral tinha um lado, manifestações... Sem som. Melhorou, general? Não estou ouvindo, ministro. O senhor me ouve? Eu ouço bem. O senhor agora voltou. Então deixa assim. Então, voltando à questão, várias manifestações dentro do que foi o raciocínio lógico da denúncia do Procurador-Geral da República, incentivando a desinformação contra as urnas eletrônicas, pretendendo deslegitimar a Justiça Eleitoral e o próprio resultado das eleições. E o senhor, nessa reunião, aos 51 minutos e 32 segundos, depois de várias manifestações nesse sentido, o senhor diz, entre aspas, senhores, só observar que saiu uma notícia agora dizendo o Fachin, que era o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Fachin dizendo que a auditoria não muda resultado da eleição. Não sei se os senhores já viram isso. Isso depois das manifestações, dizendo que algo precisaria ser feito, porque depois não seria possível. Até o general Heleno hoje esclareceu a questão do VAR, né, que o VAR não muda jogo. E também, na sequência, o
o senhor diz, a auditoria não muda o resultado da eleição, está nos jornais, é só uma atenção. E ainda mais à frente, o senhor pede a palavra e diz ao presidente, pode falar, presidente? Aqui 1h26 e 30 segundos. Pode falar, presidente? No que o presidente responde, pode falar, quer falar? E o senhor diz, agora é aquela outra parte do movimento dos políticos, agora é aquela parte da reunião política. Daí o presidente diz, qual reunião? O senhor diz, de apresentar para eles, o presidente diz, fala aí, o senhor completa, de apresentar para eles o papel de cada um. Não, mas tem a transparência um pouco antes. É sobre eleições ainda? Pergunta o presidente. Não, agora é sobre eleições, mas é o planejamento. Então, na verdade, a reunião também serviria para isso. O senhor quer esclarecer a sua participação nessa reunião, por favor? Sim, senhor, sem problema. O assunto de urnas era um assunto que estava para todo lado, né? Toda hora falava. O ministro da Defesa, tinha dado uma explicação, estava prestando algum esclarecimento sobre a equipe dele que participava da ajuda no Tribunal Superior Eleitoral. E eu, por acaso, estava mexendo no telefone e a mensagem de jornal apareceu. Eu só chamei a atenção para o caso da mensagem de jornal. E outro assunto é exatamente isso, porque eu queria provocar que os ministros falassem de suas ideias de processos que iriam fazer no futuro, etc., para que eu pudesse alimentar o plano de governo, que era um plano de governo sequencial daquilo, de um trabalho do que nós vimos fazendo, de conservador, né, os valores conservadores, um plano liberal e voltado para o empreendedorismo dentro da linha do Paulo Guedes, do caminho da prosperidade. Era basicamente isso. É certo, General. Então vamos para um assunto que talvez não, me parece ser um dos mais importantes para o senhor, para ver se o senhor quer esclarecer a reunião na sua residência, a reunião no dia 12/11 de 2022. Conforme narra a denúncia e nos depoimentos também do réu colaborador e as provas da Polícia Federal que demonstram que houve essa reunião, que as pessoas estavam lá. O senhor se recorda dessa reunião? Sim, senhor, mas não foi uma reunião. Eu vou alongar na hora que o senhor me der a palavra. Não, por favor, fique à vontade. Posso? Por Sim, favor. Senhor. Então é o seguinte, presidente. Eu estava em casa, o general Cid chegou. Eu não costumava normalmente receber pessoas, mas depois, como eu vinha de uma campanha eleitoral, eu era muito parado e passei a dar atenção a todas as pessoas que me pediam, que eram, vamos dizer assim, eram apoiadores. E eu me lembro que o Cid ou ligou ou interfonou para mim e falou, chefe, estamos aqui embaixo, eu e 2 forças que queriam conhecer o senhor. Tá? Eu deixei eles subiram, eu não os conhecia, inclusive foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para eles, eu não os conhecia. Perguntei se já tinham servido comigo. Eu lembro que um deles disse para mim que estava na escola de comando do Estado-Maior, na época da intervenção. Foi a única época que eu tive contato com forças assim, mas na época da intervenção e no GLO, né, para evitar estava tendo muito roubo de carga no Rio de Janeiro. Eu não os conhecia, eles conversaram comigo 20, 30 minutos, como a distância era muito grande, não tinha intimidade para trocar nada. E isso aí é uma coisa que eu queria deixar bem claro, eles saíram juntos da minha casa. Isso que eu estou dizendo para o senhor... Perdão, Gel, eles quem? Os dois e o coronel Cid? Mais o Cid, saíram juntos da minha casa e os dois dizem depois, num documento, numa petição do coronel Hélio, que eu vim tomar conhecimento em janeiro deste ano, agora 25, em que o coronel Hélio diz que só foi para me conhecer, que ficou na minha casa na ordem de 20 a 30 minutos, que eu fui muito cordial, informal, mas não aprofundamos nenhum assunto, e que, do mesmo modo, todos os presentes deixaram o local, o tenente-coronel Cid em direção ao Palácio da Alvorada, enquanto o tenente-coronel de Oliveira e eu fomos para a Casa Doce. E nessa petição ele também diz que havia uma série de outras opções antes dele resolverem ir para a Casa Doce. Então aquilo foi acaso. E como o senhor conhece bem ali, a Casa Doce fica atrás do bloco da 112. Aquilo foi uma coincidência, que é dito na petição do
do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. Então, o general Cid, para mim, ele faltou a verdade. O general Cid ou o coronel Cid? O coronel Cid, perdão. Perdão, não, porque também há o general Cid. Não, sim, o coronel Cid não, é meu amigo. O coronel Cid. É o coronel Cid. Sim, quanto tempo aproximadamente eles ficaram na casa do senhor? Uns 20 minutos no máximo. E qual foi o assunto da reunião? O assunto, eles chegaram perguntando, tocou-se em assunto da intervenção, assuntos operacionais, alguma coisa que tinha sido feita, que eu prefiro não comentar, tá? Trocaram no assunto o que eu estava fazendo, o que eu iria fazer, que achavam que tinha sido, que ficaram tristes porque nós perdemos a eleição, perguntaram onde eu estava trabalhando, eu falei, eu já estou trabalhando no Partido Liberal. Foi genérico. Eles não tinham intimidade para entrar em assuntos detalhados, delicados comigo. Não tinham essa intimidade. Eles não chegaram a falar que pretendiam fazer alguma operação, algo Não, assim? senhor. Não, senhor. Não tocaram em assunto nenhum de operação. Eles não pediram dinheiro para o senhor auxiliar, seja nos acampamentos, na operação? Não, senhor. O senhor me permitir? Por favor. O que acontece com dinheiro? O presidente Bolsonaro deu uma recomendação de não se pegar dinheiro vivo. Eu não tinha contato com financiadores. Como é que era feito? As pessoas queriam doar dinheiro para a campanha do presidente. Muitas não queriam doar para o partido. Então foi aberta uma conta para a campanha, para a nossa chapa. Tá? Foi colocada uma pessoa. Quando nós íamos em algum lugar, era distribuído pelo político que organizava, porque quem conhece as pessoas do local são os políticos do local. Eles distribuíam um cartão que tinha sido feito pelo PL, e esse cartão tinha uma conta, e esse dinheiro entrava, e ele só saía de acordo com as normas previstas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Depois dessa reunião, na sua casa, nessa reunião, o senhor entrou em contato novamente com esses dois militares citados? Nunca mais eu tive contato, eles não constam nem nos meus contatos telefônicos. Eu nunca mais tive contato, nem por telefone, nem por mensagem. E com o coronel Cid, o senhor teve contatos novamente sobre essa reunião? Não, senhor, não tive contato sobre essa reunião. Eles foram, aquilo lá foi uma visita eu considerei uma visita de cortesia de pessoas que me apoiaram na campanha. O senhor, obviamente, acompanhou todas as testemunhas de acusação, defesa, todos os interrogatórios, e o senhor acompanhou que o réu colaborador, o tenente-coronel Cid, reiterou o que já havia dito dia 21 de novembro do ano passado, aqui no Supremo Tribunal Federal, que o senhor teria, num primeiro momento, pedido para ele entrar em contato com o tesoureiro do PL, para arrumar o dinheiro para esses dois militares a que o senhor se referiu. E num segundo, que é o Rafael Oliveira e o Hélio Ferreira Lima. E ele teria dito que conversou com alguém do PL, um coronel, que seria um tesoureiro do PL, que disse que não seria possível, e aí o senhor teria arrumado, supostamente vindo de alguém do agronegócio, o dinheiro, e teria entregue a ele, no próprio Alvorada, o dinheiro numa caixa de vinho para ele entregar a esses dois militares. Isso não corresponde à realidade. O que tem de real aí, presidente, inclusive há um equívoco nesse ponto, porque o Cid mesmo conta que ele veio atrás de mim e perguntou se o PL podia arrumar algum dinheiro. Era muito comum, porque quando o presidente Bolsonaro, quando nós entregávamos esse recurso do presidente, veio muito recurso. Então era comum outros políticos, através ou do presidente Valdemar, ou do próprio presidente Bolsonaro, ou de outras pessoas, pedirem para pagar contas de campanha atrasadas, dentro do previsto. O Cid veio atrás, perguntou, general, o PL pode conseguir algum recurso que nós estamos precisando? Na minha cabeça tem alguma coisa a ver com campanha. Eu viro para ele, como está nos autos, falo assim, procura o Azevedo, procura o tesoureiro, que era o Azevedo. Ele procurou o Azevedo, eu deixei com o Azevedo, porque eu não sabia o que era. Procurou o Azevedo veio mais tarde para mim e falou assim, general, o dinheiro que o Cid quer, está precisando, nós não temos amparo para dar. Então eu falei, então morre o assunto. E morreu o assunto. Eu não tinha, como eu disse ao senhor, contato com empresários. Então eu não pedi dinheiro para ninguém e não dei dinheiro nenhum para o Cid.
O senhor, em momento algum, entregou numa caixa, não, perdão, numa sacola de vinho, o dinheiro ao tenente-coronel Cid? Eu não tinha esse dinheiro, eu não tinha contato com empresários. Os empresários eles estavam mais interessados no presidente Bolsonaro do que em mim, presidente. Então, todo o dinheiro era, tanto é que foi pedido para abrir uma conta para a campanha dele, embora fosse para a chapa. E no final do pleito, nós ainda devolvemos um dinheiro para o PL. Essa reunião, dia 11, teria sido, segundo a narrativa ou desenvolvido na denúncia, teria sido o início do que depois, com o financiamento, deflagrou na Operação Punhal Verde e Amarelo e também a Copa 2022. O senhor teve conhecimento dessas duas operações? Ministro, eu só fui ouvir o nome dessas duas operações quando a mídia publicou. Eu nunca tinha ouvido falar nessas duas operações. General, uma outra questão que acho que merece ouvi-lo, né, no exercício, como eu tenho dito aqui desde o início, que é um importante exercício da autodefesa, o interrogatório, a partir do momento em que, segundo consta na denúncia, principalmente o comandante Freire Gomes não teria dado seu apoio ao golpe, à tentativa de romper o Estado Democrático de Direito, ele passou a ser atacado pelas redes sociais de maneira a pressioná-lo. E a apreensão de mensagens, onde uma mensagem do senhor, uma mensagem muito clara, diz para sentar o pau nele, preservar o almirante Garnier, mas também criticar o brigadeiro Batista Júnior. O senhor se recorda dessa mensagem? Ministro, eu me recordo dessas mensagens que eu vi no inquérito, né? Mas essas mensagens no inquérito, elas estão fora de contexto, estão descontextualizadas. Eu não me lembro de ter enviado essa mensagem, tá? Eu não me lembro de eu ter feito essa mensagem. E por isso, uma coisa eu posso confirmar para o senhor com certeza. Eu jamais ordenei ou coordenei ataques a nenhum dos chefes militares. Pelo contato que eu tinha com eles, se eu tivesse que falar alguma coisa, eu falaria pessoalmente com eles. E eu não tinha contato com eles. Eu não coordenei isso aí. O senhor recebeu mensagens no dia 7/12, que foi exatamente no dia da reunião que o presidente Bolsonaro teve com o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, o comandante Freire Gomes e o almirante Garnier. O senhor recebeu mensagens que constam também nos autos, do capitão Sérgio Rocha Cordeiro, e trocou mensagens com ele. Então, seria uma conversa, eu vou ler aqui. Força, Cordeiro. Porra, parece que tem uma reunião importante aí no Alvorada agora. Mostra esse vídeo pro comandante, bota essa para todo mundo ver. Cara, minha história é marcada por momentos como esse que a gente está vivendo. E uma mensagem dele enviada para o senhor: Força, general. General, está havendo uma reunião importante, eu acredito. E acredito que o senhor esteja presente. Ele também mandando para o senhor. O Mário Fernandes mandando pro Cordeiro, Sérgio Rocha Cordeiro, a primeira mensagem, e o Mário Fernandes mandando para o senhor essa segunda mensagem, no mesmo dia em que estaria ocorrendo a reunião. O senhor se recorda de ter recebido essa segunda mensagem? Eu repito: Força, general. General, está havendo uma reunião importante agora no Alvorada, eu acredito. E acredito que o senhor esteja presente. Se recorda ou não? Eu não me recordo de ter lido a mensagem, de visto a mensagem ou ouvido. Era vídeo? Era áudio, presidente? Não, era mensagem de WhatsApp. O que eu me lembro, eu não respondi essa mensagem dele. Eu dei uma olhada assim e não me lembro. Não, eu tenho certeza que eu não respondi. Nem tomei conhecimento. Certo. Há um vídeo também que circulou nas redes sociais,
no final do ano, o senhor compareceu ao acampamento. Não era acampamento, o senhor estaria saindo do palácio, no cercadinho, conhecido então como cercadinho, e teria dado declarações quando os populares chegaram até o senhor, teria dado declarações: não acabou, calma, fiquem tranquilos. O senhor gostaria de esclarecer esse vídeo que acabou viralizando, né, nas redes sociais? Eu conto, isso aí é até bom, presidente, para ficar bem claro isso aí. Eu não costumava parar ali na frente do palácio, porque normalmente tinha muita gente. O próprio presidente tinha falado para mim para tomar cuidado para não parar ali. Naquele dia tinha pouca gente, tinha uma senhora na chuva com uma criança chorando, fazendo sinal para mim, pedindo para parar para tirar uma foto comigo. Quando a mulher, eu parei ao lado da senhora, ela começou a chorar, né? Eu até abraço a senhora, eu estava com uma bala na boca, eu lembro desse vídeo, estava com a bala na boca, ela chorando, eu falei: minha senhora, eu falo, vamos ter fé para ela, normal, né? E eu falo assim: não, tem alguma coisa aí, eu não posso falar o que é. É porque eu sabia que o PL ia entrar com aquele documento no Tribunal Superior Eleitoral. E eu achei que aquilo poderia render alguma coisa. Eu não me lembro exatamente se eram 3 ou 2 dias. E eu não podia dizer para ela: não, fica tranquila, porque o PL vai entrar. Porque vai que o PL resolve não entrar com o documento. Então foi exatamente por causa disso que eu disse para ela: vamos ter fé que vem alguma coisa aí, que vamos ver o que dá. Umas datas o senhor vai ver que foi logo depois que entrou com o documento. Pois não. Há ainda uma outra troca de mensagens no dia 14/12. É o dia da segunda reunião, aqui tratada entre o comandante, entre o ministro da Defesa e aí os 3 comandantes. Uma mensagem enviada por Ailton Barros para o senhor, que encaminhou outra mensagem que teria recebido, na verdade é o encaminhamento de uma mensagem que ele faz ao senhor, que o senhor teria recebido de Forças Especiais, e nos autos a captura da tela do celular do senhor. Ele remete uma mensagem, ele encaminha uma mensagem que ele recebeu. Cada vez mais a nação brasileira precisa de você e exige o seu posicionamento. Que de preto é apoiar o governo, visto que são instituições de Estado. É exatamente o enfoque. Precisamos salvar o nosso Estado democrático de direito. Qual é a dúvida? Qual é o receio? Ou você toma uma atitude de patriota, urgentemente, ou todos nós, militares, amargaremos pelo resto de nossas vidas a marca da desonra, da covardia e de seremos, mas seria sermos considerados traidores da pátria, mesmo honrando o glorioso exército de Caxias ao longo de toda a nossa história. Então, aqui é essa mensagem, Tom Barros reencaminha para o senhor, aquelas mensagens que são reencaminhadas. E o senhor, na tela consta, o senhor responde: meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. Ao que ele responde: então vamos continuar na pressão, e se isso se confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. E vem a sua resposta: oferece a cabeça dele, cagão. O senhor se recorda dessa? Presidente, eu não me recordo especificamente das mensagens, e eu lembro de alguns dos prints, mas como eu disse ao senhor, os prints eles estão desconexos, né, porque ele não traz a sequência toda da conversa. O que eu volto a afirmar ao senhor é o seguinte: eu nunca determinei nem coordenei nenhum tipo de ataque contra o Freire Gomes, nem contra o Batista Júnior, nem contra Garnier, nem contra ninguém. Também estaria fora dessa sequência do senhor o que a Procuradoria indica, que o senhor tentou também pressionar o então comandante do Sudeste, na verdade pedindo que pressionasse o então comandante do Sudeste, hoje comandante do Exército, o general Tomás, também numa mensagem que estava no seu celular, dizendo: o Tomás foi no VB, o ex-comandante Vilas Boas, ontem, e aí, acredite, ele deu uma mijada no VB e na CIDA. Terminou dizendo que os dois serão prejudicados com as intervenções sem noção que estão fazendo. Na saída, ele resolveu abrir o jogo e falar mal de todo a AC, principalmente do Teófilo, do Barata. Parece até que ele é PT desde pequenininho. E aí continua. O senhor se recorda dessa mensagem também? Eu disse para o senhor, essas mensagens, como elas são
prints estão desconexas, e eu digo para o senhor o seguinte: eu não escrevi essa mensagem. Eu nunca escrevi essa mensagem. Primeiro que eu conheço o Teófilo Tomás. Eu sei que o Tomás, na realidade, ele tem uma ligação muito forte com o presidente Fernando Henrique. Não tem nada de PT, não tem nada disso. Tá? As mensagens elas estão desconexas e não tem a conversação para saber se aquilo que eu encaminhei. Eu tinha mania, às vezes, da pessoa me perguntar alguma coisa, eu copiar uma mensagem e mandar a mensagem que eu tinha recebido. Entendeu? Para me livrar daquilo ali. Certo, General. Para encerrar aqui a minha indagação, o senhor entrou em contato, o senhor até na confusão de patentes falou no general Cid, na verdade é o general Lorena Cid, que foi comandante, inclusive, do Sudeste, né? O senhor chegou a entrar em contato com o general Lorena Cid para conversar sobre a colaboração premiada que tinha sido realizada pelo filho dele, o réu colaborador, Tenente Coronel Cid? Eu agradeço ao senhor, digo para o senhor, eu nunca telefonei para o Cid. Quando o Cid estava aqui em Brasília ainda, antes, lá no início, que o pai dele, o general, veio a Brasília, eu inclusive fui pessoalmente, eu e minha esposa, na casa dele, lá no início, lá atrás, 23. Foi quando eu visitei o Cid e eu perguntei como é que ele estava, para dar um apoio moral a ele. Essa mensagem que dizem que eu falei com o Cid, o pai do Cid é que me ligou, e o que ele me queria, ele me pediu, foi ele que me pediu, ele queria apoio político para o filho dele. Ele reclamava que as pessoas só falavam do 8 de janeiro e ninguém falava do filho dele. Tá? Foi isso que aconteceu. Quem me liga é o pai do Cid. Eu nunca entrei em contato com ele, nem nunca perguntei nada sobre delação premiada do Cid. Agradeço, general. Eu passo a palavra ao ministro Luiz Fux. Muito obrigado, ministro Alexandre Moraes. General, o senhor visitou em alguma oportunidade o acampamento? Boa tarde, ministro. Prazer rever o senhor. Seguinte, eu passei na frente do acampamento uma vez de moto para poder ver como é que estava, porque o presidente mesmo aconselhou que nós não parássemos no acampamento, não fôssemos no acampamento. E quando houve uma reunião do alto comando do Exército, no início de dezembro, eu acho, eu não me lembro bem a data, acho que foi início de dezembro. Foi início de dezembro ou início de novembro. Houve uma reunião de aniversário do alto comando com todos os generais da reserva, que foram 40, 50. Eu não passei no acampamento, mas do alto, lá do prédio do comando do Exército, nós víamos o acampamento, lá embaixo. Foi as únicas vezes que eu fiz. E eu passei uma vez de moto ali para ter uma ideia, porque todo mundo falava, mas não parei. General, com o volume de pessoas naquele acampamento, era previsível que houvesse essa insurreição que ocorreu no dia 8 de janeiro? Presidente, as informações que eu recebia do acampamento, assim, as informações que eu digo com as pessoas que eu encontrava, com a própria dona Cida, que às vezes frequentava o acampamento, e que o pessoal comentava, na própria igreja lá o pessoal tinha gente que ia no acampamento, era que era um lugar pacífico, né? Que tinha inclusive igrejas, tinha tudo. Eu nunca imaginei que aquilo ali ia continuar. Eu, inclusive, não entendi por que o Exército, quando começamos a ver, nós vimos que tínhamos que desmobilizar, não começou a convidar as pessoas para irem embora, entendeu? Para poder liberar, porque o presidente foi embora para os Estados Unidos, eu viajei também, não tinha mais nada ali. Pois não. General, alguém assinou esse plano verde-amarelo, esse punhal verde-amarelo? Eu desconheço esse plano, nunca vi esse plano. Satisfeito. Agradeço, ministro Luiz Fux. Passo a palavra ao procurador-geral. Obrigado, ministro relator. Eu saúdo o general e os seus ilustres advogados. E a minha indagação, senhor presidente, é o seguinte: nas buscas e apreensões que foram realizadas na sede do Partido Liberal, foi encontrada na mesa do assessor do general que está sob interrogatório, o assessor dele chamado Coronel Flávio Botelho Peregrino,
uma pasta com o nome Memórias Importantes. E nessa pasta continha um esboço da denominada Operação 142. Esse documento aludia ao artigo 142 da Constituição e traçava uma estratégia de ofensivas contra o Supremo Tribunal Federal. Mencionava um decreto presidencial de ruptura com a normalidade democrática e falava em controle da narrativa midiática. O plano previa ações como anulação das eleições, prorrogação dos mandatos, substituição de todo o TSE e preparação de novas eleições. E, no final, o documento estabelecia: Lula não sobe a rampa. Esse foi arquivado numa pasta com esse nome Memória Importante. Eu gostaria de saber do general se ele tem algo a dizer sobre esse documento. Por favor, general. O Peregrino, ele era um assessor meu voltado basicamente para a comunicação social e ele fazia media training para mim e tudo mais. Ele nunca me apresentou esse documento. Eu vi o documento, eu vi o esboço, aquele é um pedaço de papel com um desenho escrito. Eu vi quando eu tive acesso ao inquérito, mas o Peregrino nunca me apresentou aquilo, nem tocou no assunto. Mas ele era encarregado de fazer qualquer possibilidade de arguição que eu tivesse, ele me preparava para a media training. É só, presidente. Muito obrigado. Agradeço ao Procurador-Geral da República. Eu passo a palavra ao Dr. Jair Alves Pereira, advogado do réu colaborador. Sem perguntas, ministro. Obrigado. Agradeço. Então, eu passo a palavra aos advogados do depoente. Eu passo a palavra inicialmente ao Dr. José Luiz Mendes Oliveira Lima. Boa tarde, ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde. Boa tarde, ministro Luiz Fux. Boa tarde, doutor Paulo Bonet, senhores servidores da Justiça, eminentes advogados. Boa tarde, general Braga. Boa tarde. No ano de 2021, Sim. foi instituída a Comissão de Transparência Eleitoral. As Forças Armadas naquela oportunidade foram representadas pelo general da divisão Éder Garcia Portela. Sim. Durante as eleições de 22, essa comissão fez um relatório de fiscalização do sistema eletrônico. O senhor teve ciência desse relatório, general? Eu sabia que tinha o relatório, mas eu tenho por norma, toda vez que eu saio de uma função, eu não me intrometo mais naquele local. Isso aí é uma função relativa ao novo ministro da Defesa. Eu tomei ciência que havia o relatório, aquela ciência que sai na mídia, só. Em novembro de 22, general, o senhor recebeu do Mauro Cid um documento nominado. Sim. Bolsonaro Minuto Defesa 0611, semifinal. Endereçado ao então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Esse documento aponta supostas fraudes nas urnas eletrônicas. O senhor participou, objetivamente, da elaboração desse documento? Para ser sincero, eu tinha muito documento que eu recebia muita mensagem. Então eu não me lembro nem de ter recebido esse documento. Tá? Não me lembro de ter recebido e não participei essas reuniões que tratavam sobre questões de urnas eletrônicas, eu não participava delas. E por que o Mauro Cid teria encaminhado isso ao senhor? Muitas pessoas tinham na cabeça que eu era a pessoa, o braço direito do Bolsonaro, eu estava ligado porque eu era candidato a vice-presidente, para me dar conhecimento, porque eu tinha sido candidato a vice-presidente, porque eu estava no PL, eu não sei o motivo que ele me fez. E o senhor discutiu esse documento com o Mauro, não, com o general Paulo Sérgio Nogueira ou com alguma outra pessoa? Não, senhor, nunca discuti esse documento com ninguém. Na opinião do senhor e pela experiência do senhor, a eleição de 2022 teve fraude? Não, senhor, teve fraude. General, eu vou precisar ser específico, mais específico sobre algumas questões que foram colocadas, ministro Alexandre, rapidamente. Eu preciso ser mais... O senhor tem conhecimento, o senhor teve conhecimento, na época, de qualquer tipo de plano que atentasse contra a vida de ministros, entre eles o eminente ministro Alexandre de Moraes, ou integrantes do Poder Executivo? Doutor, é o seguinte, eu fui para fora do Brasil, fiquei 9 meses numa área de combate numa brigada australiana defendendo a democracia. Eu sou um democrata, eu nunca iria participar de um plano, apoiar um plano que falasse de atentado contra
autoridades do Legislativo, autoridades do Executivo, não teria participado de um plano desse. O senhor participou da discussão de alguma elaboração de algum outro plano? Não, senhor, não participei. O senhor participou de alguma discussão? O senhor se manifestou em algum momento a favor de uma intervenção militar em 2022? Nunca. Primeiro, nunca ouvi falar em intervenção militar. Nunca ouvi falar. Essa palavra golpe apareceu na mídia, né? Nunca tinha ouvido falar isso dentro do Palácio com o presidente Bolsonaro, nem com ninguém. Então, nunca ouvi falar, nunca participei de nada disso. Respondendo a uma indagação, agora mudando do tema, falando da reunião na sua casa. Sim. Respondendo a uma indagação do eminente relator, quando o senhor fala do diálogo com as pessoas que foram até a sua casa, o senhor fala assim, olha, eu falei até de intervenção. Mas para ficar claro, essa intervenção, quando o senhor mencionou o eminente relator, é a intervenção do Rio de Janeiro? Sim, a intervenção militar, porque as pessoas, os FS que trabalharam comigo na intervenção, né? Normalmente eu só tinha contato com o comandante do batalhão, é claro, não falava com eles. Mas os FS tinham uma certa, vamos dizer assim, um respeito muito grande por mim. Né? Então é a intervenção militar, a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. O senhor assistiu ontem o interrogatório do tenente-coronel, do relator Mauro Cid. Para você ficar bem claro. Ele disse que ele ficou 15 ou 20 minutos na sua casa e que depois ele saiu. Para ser bem claro, o senhor disse que ele ficou todo o tempo na sua casa. Ele ficou o tempo todo na minha casa e quando eu tive acesso a essa documentação, a essa petição do Hélio Ferreira Lima, que eu nem sabia que tinha essa petição dele, ele conta a história exatamente como foi. Eles chegaram, subiram, não me conheciam, queriam me conhecer por eu ser uma pessoa de certo renome, falaram amenidades, porque a distância era muito grande, eu os recebi muito bem, e saíram os três juntos, sendo que ele diz que ele e o outro foram, não esqueça até o nome do outro menino, foram para o Casa Doce, e o Cid tinha falado que tinha voltado para o Planalto. Então ele faltou com a verdade. Ele faltou com a verdade. Tem um trecho, general, quando o colaborador presta o depoimento no Supremo Tribunal Federal, em 21 de novembro de 24, ele afirma o seguinte: De Oliveira já conhecia o general Braga Neto anteriormente. Parece que já tinha servido com ele no Rio, na intervenção, né? Com o trabalho de forças especiais. Tinha uma ligação muito próxima ao general. Tá na peça 77, né? Página 623 da PET 11767. O senhor, de fato, tinha uma ligação muito estreita, muito próxima ao Major de Oliveira? É verdade essa afirmação? Não é verdade. Quando as forças especiais chegaram no Rio, eles tiveram em duas etapas. Primeiro no GLO, ficaram 6 meses comigo lá, e depois na intervenção durante 1 ano. O meu contato com eles era só com os comandantes, tá? Eu não tinha contato com a tropa e com os operadores especiais. Se ele estava, eu nem sabia disso, se ele estava nas operações lá de baixo, ele não teve contato comigo lá na intervenção, pessoal. Também o réu colaborador, portanto, ele faltou com a verdade nessa afirmação, é isso? Não é verdade. Sim. O réu colaborador disse ainda, a respeito dessa reunião realizada na casa do senhor, aspas, começaram a surgir algumas ideias. Não, vamos mobilizar os caminhoneiros, parar o país. Não, vamos bloquear a estrada. Então, ideias que podiam ser feitas para... Quando entrou no nível de ideias, o general Braga Neto interrompeu e falou assim: não, Cid, não, o Cid não pode participar. Tire o Cid, porque ele é próximo ao Bolsonaro. Essa afirmação... É falso. É falso? Isso é falso. Como é que eu vou discutir um assunto desse com duas pessoas que eu não conheço? Eu só os recebi porque eu conheci o Cid, e ele disse que as pessoas queriam me cumprimentar. E eu tinha mudado o meu modo. Antigamente eu não tirava nem foto. Não recebia as pessoas. E aí eu fui aprendendo com o presidente Bolsonaro que eu tinha de dar atenção, etc. E eu estava trabalhando no partido. Foi simplesmente porque eu saí da campanha. O senhor presenciou ontem o depoimento no réu colaborador, e até uma pergunta que eu falo, porque ele demorou 1 ano e 3 meses para falar dessa questão do dinheiro, e ele disse que o senhor teria entregue um dinheiro primeiro ele falou que era na sala dele, depois ele fala que era numa garagem. Essa afirmação dele é verdadeira, general? Não, eu como eu disse para o senhor, eu não tinha contato com financiadores, eu não tinha como arrumar dinheiro.
Então, sabe, não é verdade, eu não dei dinheiro para ninguém. Independentemente de o senhor ser ou Não é verdade. responsável por dinheiro, a pergunta é objetiva. O senhor, em algum momento, entregou dinheiro para o coronel Cid? Não. O tema agora vai ser a representação eleitoral para verificação extraordinária apresentada pelo Partido Liberal Sim, sim. em 22 de novembro de 2022. O senhor teve alguma participação na produção do material por parte do PL? Não, senhor, não tive nenhuma participação. Eu, quando terminou a eleição, eu passei a me dedicar eu fui trabalhar para o PL e para mim tudo era novidade. O partido passou a ser o maior partido do país, então eu passei a estudar os partidos para poder organizar e alinhar o partido, já que o presidente Bolsonaro ia ser o presidente de honra, com o nosso plano de governo, a documentação do partido, fazia sugestões ao presidente Valdemar, eu ia no presidente Valdemar para saber como é que nós iríamos fazer esse trabalho todo, e trabalhar também os movimentos, porque eu comentei com o presidente e conversei com o pessoal, que nós tínhamos de nos focar nas eleições para prefeitos e vereadores. O senhor tinha conhecimento do conteúdo dessa representação eleitoral? Não, eu sabia que ia sair a representação, mas eu nunca li o documento, nunca vi o documento. O senhor assinou algum documento referente a esse recurso, uma procuração, uma petição? Não que eu me lembro, não. O senhor sabe dizer o motivo, general, pelo o nome do senhor constar nesse recurso? Eu acredito que é porque é a chapa que entra, então meu nome aparece porque a chapa éramos eu e o presidente. Em dezembro de 22, sim, o senhor teve uma série de trocas de mensagens com Ailton Gonçalves Barros. Quando o senhor conheceu o senhor Ailton Barros? Eu não conhecia o Ailton, eu fui conhecer o Ailton no PL. Tinham alguns candidatos lá do Rio de Janeiro que vieram e me chamaram para poder tirar foto com os candidatos. Foi quando eu conheci o Ailton. Eu conheci o Ailton de nome no Exército, porque ele tinha sido excluído do Exército. E como é que ele consegue o seu WhatsApp? Todas as pessoas que iam lá pediam meu telefone, eu pegava o meu telefone como secretária, todos eles pegavam o meu, tentavam pegar o do Bolsonaro, às vezes pediam do Bolsonaro, ele mandava eu dar o meu. O senhor fez alguma reunião com ele? Nunca tive reunião com o Ailton. Ele é uma pessoa influente no Exército? Não, o Ailton foi excluído do Exército, não tem influência no Exército. Já explicou sobre aquela mensagem. Só um minuto. Fica à vontade, doutor. Que várias já foram feitas, eu não quero tomar mais o tempo de Vossa Excelência. Em determinado momento, general, o réu colaborador, o senhor já apontou que ele faltou com a verdade em algumas oportunidades, ele fala o seguinte: Mauro Cid afirmou em sua delação que o general Braga Neto ele estava rachado com os generais da ativa. Então, o general Fernando Gomes, o general, conversava com o general Braga Neto, né, até por algumas críticas que andava fazendo, porque ele achava que os generais eram frouxos, melancias. A pergunta a respeito dessa fala do réu colaborador: por qual motivo, se é que é verdade, que o senhor estava rachado com os generais da ativa? Como eu disse para o senhor, eu não sei de onde tirou essa ideia. Eu nunca estive rachado com oficiais nenhum da ativa. Eu não os procurava em virtude do seguinte: eu era um candidato a vice-presidente, eles estavam na ativa, eu estava na reserva, eu estava trabalhando num partido político, então eu evitava o contato, estava tendo aquelas manifestações, então eu evitava o contato exatamente para não misturar isso com a parte profissional. Mas, ao contrário, eu prezo muito o Freire, não estava rachado com ninguém. Agora, eu evitava, eu não me comunicava. Podem procurar, não tem contato meu, eu tenho até os telefones deles no meu telefone, mas não tem contato meu com nenhum 4 estrelas ou comandante naquela época. General, o senhor, em algum momento, o senhor teve alguma discordância em relação ao general Fernando Gomes e ao brigadeiro Batista Júnior? Não é discordância, eu não concordava, só é uma questão de empatia.
Eu passava todo dia de manhã, uma vez de manhã e uma vez de tarde, porque o presidente, quando o pessoal fala que ele estava deprimido, ele estava com aquela doença na perna, era uma coisa muito feia, aquilo estava batendo muito o presidente e não conseguia curar. E eu achava que faltava da parte deles uma empatia maior para saber do presidente, dar uma atenção maior ao presidente. Às vezes que eu passava lá, eu perguntava, aqui não tinha essa informação. Eles não procuravam. E antes viviam procurando o presidente. Era só isso. Era uma questão de empatia, de falta de empatia deles com o presidente naquele caso que ele estava abatido em virtude da doença que ele estava sofrendo. General, qual a relação, já mudando para um outro tema, qual a relação do senhor com o general Mário Fernandes? Olha, eu conheço o Mário. O Mário trabalhou aqui comigo. Comigo não. O Mário trabalhou mais com o ministro Ramos, o general Ramos. O Mário era chefe do Estado-Maior aqui quando eu cuidava da Olimpíada, ele trabalhava com o Ramos na DR. Depois ele foi com o Ramos para o Palácio e trabalhava com o Ramos. Primeiro eu acho que ele foi chefe de gabinete, depois ele foi secretário executivo. Então o contato meu com o Mário era esse. Um militar considerado um excelente profissional, mas ele não tinha contato direto comigo, não tinha muito contato comigo. O acampamento, o tema agora é acampamento. O senhor, de alguma forma, tentou interferir na atuação da Polícia Federal que realizou apreensões nos acampamentos? Nunca. Eu não tinha nem poder para isso. Eu saí do governo, deixei o Ministério em 31 de março e deixei o governo 1º de julho. Né? Gabinete de crise. Sim. Foi apreendido um HD que possui um documento chamado Gabinete de Crise, na qual consta o nome do senhor como coordenador geral desse gabinete de crise. O senhor tem conhecimento desse documento? Só fui saber disso quando apareceu na mídia. Tá? Apareceu na mídia. As pessoas tinham mania de usar o meu nome. Cansei de ver pessoas usando o meu nome. Outro dia eu estava comentando com alguém que era surpreendido às vezes que faziam um evento fora e quando começavam a me ligar perguntando se eu ia no evento, porque o meu retrato estava no evento. Eu não sabia desse gabinete, só tomei conhecimento quando apareceu na mídia. Onde o senhor estava, general, durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 23 e qual a sua opinião sobre aqueles atos? Olha, o que aconteceu? Eu fiquei em Brasília, como eu estava trabalhando com o PL, eu não podia simplesmente parar de trabalhar, estava começando a trabalhar, aprendendo. Então eu peguei a dispensa de Ano Novo, depois do Natal. Então no dia 26 de dezembro, de manhã cedo, eu saí de Brasília e vim para o Rio de Janeiro. Né? No dia 8, eu estava, da parte da manhã, na praia, como eu sempre faço, vou jogar vôlei, e à tarde, meu cachorro deu um problema, né? Porque a minha esposa brinca que é o meu neto, meu cachorro deu um problema, e eu estava no veterinário naquela hora. Né? E o meu filho, eu acho que foi meu filho ligou e contou para mim o que estava acontecendo, quando eu liguei a televisão, mas aí eu só pude ver quando eu cheguei em casa. Eu não esperava aquilo ali. Para mim, aquilo ali, porque as manifestações de direita são sempre manifestações ordeiras. Eu nunca vi manifestação de direita que não fosse ordeira. Eu não gosto de usar muito a palavra direita, eu prefiro conservadores. Né? Mas os conservadores são ordeiros. Quando eu vi aquilo para mim me horrorizou. Aquilo ali para mim é vandalismo. Né? O que houve ali para mim foi vandalismo. O senhor, de alguma forma, participou, estimulou, se reuniu com algum dos manifestantes dos quartéis de 8 de janeiro? Não, senhor. Eu só encontrava, o que acontecia é que às vezes eu estava, por exemplo, no mercado ou na rua, as pessoas me reconheciam, até pessoas que estavam no acampamento, e vinham e pediam para tirar foto comigo, e logicamente me pediam se eu conseguia levar eles do Bolsonaro. Mas era o único contato que eu tinha. No acampamento, frequentar o acampamento, contato com os organizadores eu não tinha. Dinheiro? Dinheiro? O presidente já tinha recomendado não pegar dinheiro de jeito nenhum. O réu colaborador, que o senhor presenciou na data de ontem, chegou a afirmar textualmente, depois ele disse que não tinha nenhuma prova disso, mas ele afirma que o senhor era os manifestantes, o senhor é que levava as informações ao presidente Bolsonaro. O que o senhor tem a dizer sobre essa afirmação do réu colaborador? É a imaginação dele. O que acontece ali? Eu ia realmente todo dia, de manhã e à tarde, para ver o presidente por uma questão de solidariedade. Passava lá de manhã e passava de tarde.
E às vezes eu falava com ele, comentava, porque eu sei que o presidente estava mal e não estava nem vendo televisão, né? E às vezes eu encontrava a pessoa, eu falava para ele aquilo que eu via na TV ou na mídia, para saber se ele já sabia de alguma coisa. Mas não era um contato dos vamos dizer, dos integrantes do acampamento ou das manifestações. Era notícia de mídia que eu tinha recebido, que o pai contava se ele tinha sabido. Aquilo que saía nas mídias sociais, normalmente ele sabia de tudo, porque ele não sabia de coisas que às vezes passavam na televisão. Estou concluindo, presidente. O réu colaborador, Mauro Cid, também informou que o senhor, intermediou, agora eu não sei quais eram os contatos dele, para que os caminhoneiros não parassem o país, para que não tivesse nada de pesado. O senhor confirma essa afirmação feita pelo réu colaborador? Negativo. O próprio presidente já disse que quem fez a mensagem para os caminhoneiros foi ele. Eu não tinha contato com essas pessoas, não. Não sabiam nem quem eram os integrantes desses caminhoneiros. Presidente, satisfeito, mais uma vez eu agradeço a atenção e a paciência de Vossa Excelência com a defesa. Eu agradeço ao doutor José Luiz Mendes de Oliveira Lima. Eu indago agora, na sequência, o doutor Paulo Renato, se tem alguma questão. Sem questão, Excelência. Doutor Demóstenes Torres. Sem perguntas, Excelência. Doutor Elmar Novak. Sem perguntas, ministro. Doutor Matheus Milanês. Sem perguntas, Excelência. Doutor Celso Vilar. Sem perguntas. Doutor André Farias. Sem perguntas, Excelência. Então, agradeço e também dispenso o advogado para voltar ao seu local. Com isso, nós encerramos todos os interrogatórios. Encerrados os interrogatórios, eu declaro encerrada a audiência de instrução da ação penal 2668. Eu determino já saem as partes intimadas para eventuais requerimentos e diligências complementares, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal e o artigo 10 da Lei 8.038 de 90, que rege o procedimento especial aqui no Supremo Tribunal Federal, no prazo comum, como determina a Lei 8.038, de 5 dias. Também nesse momento, uma vez já ouvido todas as testemunhas de acusação e defesa e ouvidos os réus, todos interrogados, eu revogo a medida cautelar que impus em 26 de janeiro de 2024, de proibição dos réus manterem contato entre si. Então, os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto e Alexandre Ramagem estão dispensados dessa proibição de eventualmente voltarem a manter contato entre si. Eu quero aqui agradecer a presença do eminente ministro Luiz Fux, agradecer a presença do Procurador-Geral da República e de sua equipe aqui presente, agradecer a cada um dos advogados pela tranquilidade, pela lhaneza que conseguimos imprimir nesses 2 dias, dizer que eu cumpri a minha promessa. Amanhã todos vão poder tomar um belo brunch. Na quinta-feira, dia dos namorados, um belo jantar, e sexta, dia de Santo Antônio. Eu não sei se aqui fala quermesse ou festa junina, mas também foi bom que nós já conseguimos encerrar essa audiência de instrução. Então, agradeço muito aos servidores e faço em nome da minha chefe de gabinete, a doutora Cristina, pela organização e pela realização desses interrogatórios. Nos termos, e será a última vez que os senhores ouvirão e as senhoras isso de mim, por muito tempo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 405 do Código de Processo Penal, como a audiência foi registrada no audiovisual, sistema de audiovisual e mídia, não há necessidade de assinatura do termo de audiência, a transcrição será imediatamente disponibilizada nos autos. Desejo um bom descanso e uma boa noite a todos e encerro a sessão.